um comerciante aumenta o preço inicial, que ele chamou aí de PI, de um produto em X%. E em seguida, resolve fazer uma promoção, dando um desconto também de X% sobre esse novo preço, tá? Nessas condições, a única afirmativa correta entre as apresentadas abaixo em relação ao preço final do produto é igual a quanto, tá? Então tem um produto, ele vai fazer um aumento desse produto em X%, tá? E depois esse mesmo valor de X%, ele vai dar um desconto nesse valor atualizado, né? Tinha um valor, aumentou X%, ficou um novo valor mais alto, e ele vai dar o mesmo desconto de X%. Os mais desavisados, né? As pessoas aí que não têm muita noção aí de porcentagem, acabam cometendo o erro de que, para dizer que, dizendo, né, que o produto, né, o preço final vai ser igual ao preço inicial, né? Ele vai pensar, pô, se aumentou 20% e voltou 20%, então ele vai voltar para o preço original. Mas não, tá? Não, porque quando você calcula aí a porcentagem de um valor maior, a porcentagem vai ser outra, tá? Então, se mudou o preço, os 20%, em questão aí de valores, em reais, vai mudar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos responder logo aí essa questão. Para eu resolver essa questão, eu vou usar a noção aí de aumento e de desconto em porcentagem. Então, por exemplo, só fazer uma explicação rápida aqui, né? Quando eu estou fazendo um aumento, como eu falei aí, de 20%, como é que eu calculo, né? Eu vou calcular 20% de um determinado valor, né? Por exemplo, de um valor Y. Esse seria o aumento, tá? E aí o valor final seria esses 20% mais o valor original do produto, né? Se eu estou fazendo um aumento, esses 20% eu vou calcular e depois eu vou somar ao valor original. Então aqui esses 20% eu posso trabalhar com decimal, né? Vai dar 0,20 de y, mais y, que daria aí 1,20y, tá? Então, para a gente trabalhar com aumentos, o que a gente faz? A gente pega o número 1 e soma, e aí em decimal, né? O 0,20, que nesse caso aí é o 0,20 do aumento. E isso daqui é o vezes y, tá? É assim que a gente calcula aumentos de uma forma rápida, tá? 1 mais o aumento ali em decimal e multiplica pelo valor original, certo? Para a gente fazer aí descontos, o pensamento é o mesmo, só que ao invés de eu somar, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Então aqui eu vou pegar o y, que é o valor original, e vou retirar esse 0,20, que seria a porcentagem de y. Então aqui eu teria 0,80y, né? Que seria os 80% do valor de y. Em questões aí de conta, o que eu iria fazer? 1 menos o desconto. Nossa. Isso aqui multiplicado por y. Então, são esses aqui que a gente vai usar. Essa ideia aqui que a gente vai usar para calcular, para resolver aí esse problema, tá? Com valores genéricos, tá? Valores genéricos, tá? Um para aumento, outro para desconto, tá? Então, vamos para os valores aí que ele deu. Eu tenho um produto PI, que é o produto, que é o valor inicial, né? O preço inicial. Ele quer saber o PF, né? Quer saber o PF. Ele diz que o PF vai ser igual ao valor do produto. E aí esse valor, ele vai dar um aumento de X%, tá? E aí X%, né? Nota o que a gente fez aqui com o X%. O X aqui seria, por exemplo, nesse exemplo, o 20, certo? E aí o 20, para a gente trabalhar com decimal, o que a gente faz? A gente divide por 100, né? Então aqui o 20 dividido por 100 daria 0,20, que é uma porcentagem. Então aqui o X%, a gente vai trabalhar com X sobre 100, tá?
Então, para eu fazer aqui primeiro, ó, que ele falou, vou botar aqui em verde, né? Aumenta o preço inicial de um produto em X%, tá? Então, para fazer um aumento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, aumento. Eu vou pegar o produto inicial, que nesse exemplo aqui seria o Y, certo? Que é o PI, e vou multiplicar por 1 mais a nossa porcentagem, que é o X sobre 100. Certo? E agora, depois disso, o que ele vai fazer? Vou botar aqui em azul. Em seguida, resolve fazer uma promoção, dando um desconto também de X%. E aí, desconto, esse segundo retângulo aqui, ó, é o preço vezes 1 menos a porcentagem, né? Quase que não deu aí, certo? E aí, eu vou pegar o preço, que seria isso aqui tudo, que seria referente àquele Y ali no exemplo, vezes 1 menos a porcentagem, que é X sobre 100. Transformar aí em decimal, que é mais fácil, tá? E agora, se eu resolvo essa... Resolvo não, né? Simplifico, né? Porque aqui a gente não tem a solução, né? Simplifica. O que eu vou fazer para achar isso daí, ó? Nota que... Olha só o pulo do gato aí, ó. Nota que aqui eu tenho o 1 e o 1, certo? Nota também que aqui eu tenho x sobre 100 e o x sobre 100. Nota também que eu tenho aqui uma multiplicação e eu tenho uma soma e tenho uma diferença. Então aqui eu tenho, para quem está trabalhando lá com produtos notáveis de faturação, a gente tem um produto da soma pela diferença. Então, se eu pensar lá no produto da soma pela diferença, o que vai acontecer aqui, ó? É igual a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? E aí, para resolver esse problema, eu vou usar exatamente essa ideia. O 1 está fazendo o papel do A e o x sobre 100 está fazendo o papel do B. Então, aqui o preço final vai ser igual ao preço inicial vezes A ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos o B ao quadrado, que seria o x sobre 100 ao quadrado. Tá? E aí, como é que vai ficar isso? Esse aqui eu já usei, né? Não vou precisar mais. Passar para o lado de lá. E vamos lá, ó, como é que vai ficar agora, ó? Vou botar o ponto não, tá? O preço final vai ser igual ao PI, preço inicial. 1 é o próprio 1, menos x ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 100 ao quadrado. Então, eu vou ter 4 zeros, tá? Que é o 10.000. Certo? Se você olhar ali as alternativas, a base 10, né? Eu tenho 10 elevado a alguma coisa. Então, eu vou trabalhar não com 10.000 inteiro, né? Eu vou fatorar o 10.000 e vou reescrever o 10.000 como sendo 10 elevado a 4, porque aqui eu tenho 4 zeros, certo? 4 zeros no 10.000, então vai ficar 10 elevado a 4. Só que nota também que esse 10.000, ele está no denominador. Tá? E aí eu posso inverter esse 10 elevado a 4 para ir lá para cima. E quando eu faço isso, ele inverte o sinal, né? Se você não lembra, quando eu tenho, por exemplo, 1 sobre x... Não é x não, que eu já estou usando x ali. A ao quadrado, eu posso inverter para a elevado a menos 2. Então, é exatamente o que eu vou fazer com esse 10 elevado a 4 aqui. Eu vou ficar com PI vezes 1 menos... E aqui eu vou até escrever desse jeito aqui, para ficar mais visual ainda. Eu separo, né? X ao quadrado vezes 1 sobre 10 sobre 4. E aí esse 1 sobre 10
elevado a 4, né? Eu vou inverter. E aí vai ficar o 10 elevado a menos 4 lá em cima, tá? Então essa é a resposta final aí desse problema. Vou até trazer aqui para frente, né? Não tem espaço. Deixa eu trazer um pouco para baixo. Se eu consigo. Consigo. Tá? E aí essa aqui que é a resposta. Vou trazer aqui para cima para a gente poder ver qual é a solução. Ó. E aí a gente vê que é a letra E de elefante, né? Só tá trocado aqui, ó, a ordem, tá? Tá o PI, né? PF igual ao PI vezes o 1 menos, aí ele botou 10 elevado a 4 na frente, tá? Não tem muito problema não, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? É a mesma coisa, tá? Então, letra E de elefante.